Bom dia, espero que estejam bem. Meu nome é Beatriz. Hoje eu vou falar sobre Hollywood. Gostando do meu conteúdo, não deixe de deixar seu like e seguir o canal, já agradeço. Então, eu tenho um vídeo que eu falo da minha experiência com Hollywood. Eu conheço um pouco da indústria do cinema e o que Hollywood quer e ela precisa. Nos últimos tempos houve 2 excessos em Hollywood. Teve o excesso woke, que focou muito na questão de identidade, sem se importar com a história. Eu acho que o maior exemplo que daqui a 10 anos as pessoas que acompanham a indústria do cinema vão ver que o maior exemplo desse período de Hollywood vai ser Capitã Marvel 2. Então o enredo do filme é ridículo. Não tem história, né? E não sei como é que a Marvel aprovou um filme que o enredo é tão ruim e eles apenas se preocuparam com a questão identitária. É inacreditável. Vai ser o maior exemplo dessa fase woke. Eu ia falar de outra fase, mas eu estava me referindo ao passado. Hollywood também, quando foi censurada, na verdade os estúdios censuraram, eles aplicaram autocensura por conta da pressão dos religiosos, foi lá na década de 40. Então, durante 1940 até início dos anos 60, durante essas décadas, Hollywood aplicou sua alta censura, começou a se censurar no meio da década de 40. Esse período, esse período de censura também tinha sua própria hipocrisia da época, tipo, nesse período de censura que Bonnie e Clyde acabou, Bonnie e Clyde foi um filme que mostra a morte. Nesse período de censura, nem podia ter a violência que tem Bonnie e Clyde de ter os bandidos atirando nos policiais. Então, o ruim da década de 40 e 50 é que tinha muito moralismo. Então, é um excesso. E aí eu vou dar exemplo para vocês do que o autor do livro A Plateia Weiner fala. Ele diz o seguinte, que na educação precisa equilibrar tradição e inovação. Por quê? Abandonar as bases da tradição, tipo um país fazer isso, não é algo bom. Mas também ser muito tradicional a ponto de rejeitar qualquer inovação também é algo horrível. Porque, vou dar um exemplo, a China. Como o Weiner fala na Pandemia, a China também rejeitou a inovação. A China caiu por isso. A China, estou falando no século XIX. A China decidiu continuar com seus costumes da época do Império, que ela mantinha há milênios, e rejeitou qualquer inovação. O que aconteceu? O Japão, por exemplo, se abriu para inovações. Então o Japão passou na frente da China, e a China, o Império Chinês, colapsou, porque ele se fechou em si mesmo e rejeitou qualquer inovação. Então o Império Chinês colapsou, e a gente sabe a história da China. Depois desse colapso, a China ficou dividida entre senhores de guerra. Eles tentaram instaurar a república, não conseguiram, tentaram instaurar a monarquia, não conseguiu. E a China ficou nesse caos e nessa humilhação, que é considerada a época de humilhação da China, até que os comunistas conseguiram destruir seus rivais. Houve guerra e muita violência e muita morte, mas depois de todo esse sangue, o Partido Comunista chegou ao poder na China. E desde então tem governado. E foi como a China voltou a ter um governo. Então, o que aconteceu? A China foi para o outro extremo, né? Ela não queria se inovar, se abrir para nenhuma inovação, e foi para o extremo do comunismo. Então, o Aristóteles já nos dizia, as coisas são destruídas por falta ou por excesso. Então, Hollywood, na década de 50, houve um excesso de moralismo, que, por exemplo, nem poderia ter o bandido matando o policial em um filme, um moralismo bobo. Os conservadores agora adoram dizer que tem imoralidade boba, mas isso também é um moralismo bobo. Sabe o que é moralismo bobo? Você querer censurar Decameron do Boccaccio, como alguns estados americanos faziam nos anos 50, porque tinha erotismo. Por exemplo, existiam outras obras da Idade Média, como os contos da Cantuária, que também foram vítimas de censura porque tinham erotismo, sexo, e você chegar em casa do seu filho e ler a Bíblia que contém sexto. Isso que é hipocrisia. Essa é a hipocrisia dos conservadores. Tipo, os conservadores estão censurando nos Estados Unidos livros que, olha só que moralismo bobo, censurando livros que eles consideram que não é adequado para os jovens ler, mas eles deixam esses jovens ler a Bíblia. Você percebe que esse moralismo é bobo? Tipo, eles querem tirar livros que contêm violência, e eles querem ver a faixa etária que os jovens podem ver isso. Mas é um moralismo bobo que também tinha nos anos 50, e que também é uma imoralidade idiota, também tem. Um exemplo dessa moralidade idiota, por exemplo, é séries como Euforia, que é só um show de imoralidade.
de sexo, drogas e todo tipo de perversão. Elite também. Também imoralidade boba. Brigador, por exemplo, estava divulgando e promovendo Suraba e Game of Thrones também. Que de maneira desnecessária, que sempre quando um homem e uma mulher interagem, vira quase uma pornografia. Eles querem fazer a pessoa fazer sexo. Também moralidade boba. Mas, como diz Aristóteles, as coisas são destruídas por falta e por excesso. É por excesso que as coisas estão sendo destruídas. Então, Hollywood já notou o desequilíbrio dela, notou que ela pode ter exagerado nas questões woke, mas eu, como eu conheço a indústria cinematográfica e eu leio os artigos da indústria que eu recebo, que eu faço parte da comunidade de roteiros, então eles falaram internamente por dentro que o que o Hollywood quer é equilíbrio entre tradição e inovação. Então, isso é uma coisa inteligente. Se você ler os artigos do exame dos CEOs da empresa, ele diz que agora vão buscar um equilíbrio entre tradição e inovação. Eles acordaram para as demandas dos ativistas da esquerda, eles não vão abandonar. A direita pensa que venceu, mas não venceu. Eles não vão abandonar a causa das mulheres, dos negros, essas questões identitárias, mas eles perceberam que exageraram, então eles vão buscar um equilíbrio. Li até um artigo hoje de um CEO de empresa que diz que o foco agora vai ser no equilíbrio. Então, isso que Hollywood vai fazer a partir de agora. Ela vai buscar, e é o que Hollywood precisa. Hollywood vai buscar fazer filmes mais equilibrados. Mais equilibrados. Então, os filmes, principalmente, vão buscar ter tradição, porque, tipo, você abandonar completamente a tradição de uma sociedade, você é destrutivo também, como diz o Weiner. Então, os filmes, a partir de agora, eles vão ter tradição, mas eles não vão abandonar a inovação completamente. Então, o CEO da Disney ele diz o seguinte: o novo filme da Disney ia ser um ativismo pró-ambiental. Então, eles removeram já isso. O filme ainda vai ser sobre o meio ambiente, mas não vai ter essa pegada woke pesada de ser focado em um ativismo ambiental. Então, eles vão buscar equilíbrio e tá certo que Hollywood quer o equilíbrio e vai buscar ele a partir de agora, porque só no equilíbrio as coisas podem ser sustentadas. Então você percebe, como diz Aristóteles, as coisas são destruídas por falta ou por excesso. Então, qualquer um desses excessos de direita e esquerda vai destruir. Então, eu vou dizer uma coisa, adoro falar mal do centro, mas quem fala mal do centro são os radicais da direita e da esquerda. Eles falam mal do centro porque só o centro vence. Os moderados, eles vencem porque eles não têm excesso. Então, as coisas só podem continuar e dar certo quando não tem excesso. O radicalismo da direita e da esquerda sempre foi destrutivo. Por exemplo, a China abraçou o radicalismo comunista e a gente sabe que hoje a China não é comunista, ele é um país capitalista. Desde os anos 70 eles fazem a abertura do comércio. Os alemães nos anos 30, a gente sabe que eles abraçaram o radicalismo de Hitler e todo mundo sabe que Hitler perdeu a Segunda Guerra na loucura dele, né? Porque Hitler achou que ia virar imperador romano e ele é a mesma loucura do Napoleão. É o mesmo motivo que a França se ferrou e milhões de franceses morreram. Tipo, Napoleão ficou com aquela loucura dele de ser imperador romano, não tem outra coisa de ser além de loucura, e ele destruiu os franceses porque milhões morreram. A gente sabe que ele perdeu as guerras napoleônicas, milhões morreram. E Hitler também, na loucura dele de querer ser um novo imperador romano e mandar na Europa, ele perdeu a Segunda Guerra e a Alemanha foi humilhada pela segunda vez, né? O que os alemães odiaram na Primeira Guerra é que eles foram humilhados. Mas Hitler veio para humilhar eles pela segunda vez. Então, o radicalismo da direita e da esquerda não funciona. Então, Hollywood está completamente correta e é algo bom que a partir de agora nós vamos ter filmes mais sensatos a partir de agora no cinema. Obrigada, tenha um bom dia.